Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Vou falar um pouquinho com vocês sobre o Salmo 1 e o Salmo 2, que eu fiz algumas anotações aqui, e eu posso aproveitar e falar sobre outras coisas que eu tenho observado também no livro de Salmos. Mas eu vou mostrar alguns materiais que eu tenho utilizado. Acaba que eu não falo muito para vocês os materiais que eu vou utilizando, e eu resolvi aproveitar esse vídeo aqui para falar um pouco sobre isso. Ó, eu tô com essa Bíblia aqui, ó, Bíblia Lectio, que é da Thomas Nelson Brasil. Ó, deixa eu mostrar assim para vocês, ó. Ela é da Thomas Nelson Brasil, aqui tá a logo da Thomas Nelson, e ela tem o texto NVI, mas eu tenho utilizado ela bastante por causa da formatação dela, porque ela tem esse formato como se fosse um livro, e ela não tem subtítulos e nem capítulos e versículos. Quando eu quero procurar algum tema específico, me atrapalha um pouco, porque eu tenho que ficar olhando nessas partes aqui de baixo, e o versículo em questão eu tenho que ir pela identificação do texto, pelo próprio texto. Mas, apesar de, vamos dizer, na hora de eu estar estudando, isso me atrapalhar um pouquinho, porque a gente está acostumado com uma Bíblia cheia de marcações para a gente se localizar. Tem sido muito bom ter essa experiência. Aí o que eu faço? Quando eu quero localizar algum texto e eu não tenho certeza, eu dou uma olhada nas minhas outras Bíblias que tem o texto NVI do mesmo ano, por exemplo. Essa daqui é uma Bíblia NVI 23. Ela é pequenininha. Ó, eu até falei sobre ela com vocês já no canal. Ela tinha uma outra decoração, eu modifiquei a decoração dela. E eu uso ela porque ela tem o mesmo texto, para eu localizar e ter certeza do texto que eu estou vendo. Por exemplo, se eu quiser ter certeza do versículo que eu estou falando com vocês, eu dou uma olhada nessa daqui. Eu posso olhar em outra versão também, mas essa daqui tem a versão específica, então eu sei exatamente onde está o versículo e o capítulo, que aí não fica dúvidas. Quando eu estou estudando, eu olho a mesma versão, mas eu poderia usar uma versão próxima, similar, que me ajuda também. Vai me ajudar também a identificar, mesmo que uma versão idêntica seria melhor. Ó, aqui eu tô no Salmo 1, tá vendo? E é a mesma coisa, só que a diferença é que aqui tem marcação de capítulos, versículos, e tem o subtítulo trazido pela própria organização da NVI, de tradução da NVI, e cada versão tem a sua própria. Ó, tem outra Bíblia aqui, ó. Essa daqui, eu vou pegar essa daqui é a CF, também traz subtítulos, inclusive, deixa eu abrir nos Salmos, ó, ela traz subtítulos, traz marcação de versículos e traz a sua própria forma de trazer a diagramação do texto, mas também traz o seu próprio subtítulo, que é a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, que trouxe essa versão. Creio que eles tenham também feito essas organizações, que elas detêm os direitos dessa versão. Aí eu vou citar também a CF, por isso que ela vai ficar aqui perto da gente. Em alguns momentos eu vou estar citando a CF para mostrar para vocês, para ilustrar para vocês. Vou deixar ela ali no cantinho por enquanto. E essa daqui pode ser útil, também vou deixar ela por aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver todas essas versões abertas, mas tá tudo aqui, é porque na câmera não pega tudo, né? Mas aí eu vou mostrar para vocês os materiais que eu estou utilizando por enquanto. Ó, essa Bíblia aqui que eu estou utilizando, Bíblia de Estudo Thomas Nelson, tá vendo? Essa logo aqui é da Thomas Nelson. Ó, ela tem essa lombada aqui, ela é bem bonita, ela é bem grandona, pesadona. Ela tem aqui uma marcação aqui, como se fosse uma Bíblia de couro legítimo, só que essa daqui não é couro legítimo, couro de animal. Ela é um material muito bom que se assemelha como se ela fosse um couro sintético. Então é de muito boa qualidade que essa Bíblia aqui tem, que essa capa aqui tem. Mas vamos lá. Eu vou mostrar para vocês, eu vou estar usando essa Bíblia aqui, ó, que ela foi produzida pelo D.A. Carson. Tá vendo? Eu gosto muito dessa Bíblia de estudo aqui, gosto bastante, eu tenho utilizado muito ela nos meus estudos. Essa daqui também usa o texto NVI, só que ela usa o texto NVI do ano de 2011. Mas da versão de 2023 tem diferença. Aí eu vou mostrar para vocês, mas a questão aqui é mais o texto, o estudo que eu quero trazer para vocês.
Ó, essa Bíblia aqui tem uma introdução ao livro de Salmos. Na verdade, ela tem uma introdução aos livros poéticos, ó, livro de Salmos. Mas deixa eu ver aqui em Jó, antes de começar Jó. Ó, ela tem introdução aos livros Ela tem a introdução aos livros sapienciais e de poesia, que inclui o livro de Salmos. Tem uma introdução aqui mais completa, falando sobre o estilo de poesia, de sabedoria que é utilizado, a forma de montar tudo isso é muito bonito. Essa introdução aqui fala em específico do livro de Salmos, mas fala dessa forma da linguagem, da poesia que foi utilizada no texto bíblico. Aí finaliza aqui. Aí aqui, ó, entra todo o livro de Jó. Esse trechinho que já é o livro de Jó. Aí quando a gente passa para cá, aí tem a introdução focada no livro de Salmos. Mas é interessante você também dar uma olhada na introdução falando sobre os livros de poesia e de sabedoria. E o livro de Salmos, ele é um livro de poesia, mas ele também traz muitos elementos de sabedoria também. É bem interessante. Tem algumas questões aqui importantes. E eu leio essas questões aqui, ó. Eu leio tudo isso, eu levo tudo isso daqui em conta. Mas vamos focar no Salmo. Mas antes de eu entrar aqui no assunto, eu queria mostrar o outro material que eu também vou compartilhar com vocês, que é o Novo Testamento, que é falei errado, que é o novo comentário bíblico do Antigo Testamento. Ele é de cunho acadêmico e ele foi publicado pela Central Gospel. Tem 2 volumes, tem o Antigo Testamento e tem o Novo Testamento. Vamos lá, vamos focar no Antigo Testamento, aqui é bem grossão, ó, tá vendo, do Antigo Testamento. E eu queria mostrar para vocês focando no livro de Salmos. E eu já reparei que a base dele é do texto, não digo texto majoritário, mas é do texto, acho que mais do texto Receptus, mas eu encontro trechos da Bíblia que, por exemplo, na NVI trechos que você não vai encontrar, ou versículos que entram em suspeita, ele não fala sobre isso, ou ele traz o trecho, traz o versículo comentando, que isso daqui é um comentário. Ele comenta sobre, no sentido de trabalhar em cima do texto. Ele não encara a possibilidade daquele trecho não ser passagem bíblica, ou ele não coloca isso em suspeita. Então, dá a entender que esse comentário aqui, ele se casaria muito bem com um texto revista e corrigida, ou com a própria ACF. Ó. Aqui a Bíblia ACF, que eu estou mostrando para vocês, como se ele se encaixasse muito bem com o texto ACF, porque traz o texto de forma completa, texto Receptus, e ele vai desenvolver sobre todas essas questões que às vezes você precisa buscar numa Bíblia ACF, por exemplo, de um texto ACF que trazem trechos a mais, versículos a mais, que em outras versões não é trazido, ou é colocado em suspeita. Isso também é importante a gente considerar. Aqui, a gente começa aqui no Salmos, ó. Vou deixar aqui para a gente conseguir abrir. A gente entra no livro de Salmos e ela traz uma introdução ao livro de Salmos, esse comentário, mas ele não aborda, não é uma introdução muito extensa, mas ela desenvolve uma introdução própria para o livro de Salmos. E finaliza aqui, ó, tá vendo? Traz aqui uma linha do tempo, cronologia em Salmos, ó. E começa o comentário aqui. Só que logo a gente vê uma caixa aqui trazendo uma questão que esse comentário bíblico traz, e aprofunde-se, chave para entender os Salmos. Mas eu não vou ler esse texto aqui agora, eu quero focar no comentário bíblico que ela traz. Ela traz focando nos Salmos, ela não traz como a Bíblia da Thomas Nelson traz, porque é um pouco diferente o material. Aqui ela ela desenvolve um trecho aqui, fazendo quase que um comparativo entre o Salmo 1 e 2, e depois ela foca no Salmo 1. Não sei se tem mais material do que aqui, mas são materiais que, se você usar junto, eles se complementam de forma bem interessante. É bem interessante essa junção entre esses dois materiais. Aí eu li todo esse material aqui
E com isso eu consegui montar o meu estudo que eu vou mostrar para vocês. Ó, esse estudo aqui que eu consegui montar para vocês. Tá vendo que eu escrevi o mínimo possível? Eu fiz algumas marcações e coloquei setas. E eu anotei muito pouco, perto de tudo que veio para mim de material, de conteúdo. Porque o objetivo não é que as notas substituam o texto bíblico. O mais importante aqui é o próprio texto. Esses materiais aqui, eles são úteis para desenvolver alguma questão que você pode deixar passar batido ou que talvez sem esse auxílio você não perceba essas questões mais profundas. Ó, finaliza aqui, ó, tá vendo? Finaliza aqui. Mas, e inclusive eu citei a versão ACF, alguns pontos, eu achei importante, porque essa versão aqui, ela também escolhe um estilo de linguagem diferente da ACF. A ACF ela é mais literal possível. Essa versão aqui ela é dinâmica, só que ela flutua entre o máximo literal que ela consegue ser. Ela é mais literal do que a versão antiga, só que ela ainda está comprometida com a intenção do texto, mas ela tenta trazer uma questão mais literal naquilo que se possibilita fazer, sem prejudicar a intenção do texto, sem prejudicar a pessoa que está lendo entender aquilo que está sendo dito. Ó, deixa eu ler aqui um pouquinho com vocês. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Nesse primeiro começo aqui, ficou igualzinho a um texto ACF. A única diferença é, olha só, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A diferença aqui é pouquíssima. Ó, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia. Aí aqui fala nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aqui fala zombadores. Ó, aqui fala na companhia dos zombadores. A diferença entre essas duas versões foi muito pouca agora nesse momento. Antes tinha uma diferença maior, até na estrutura do texto. Mas a diferença se tornou menor na questão do estilo do texto. Se a gente desconsiderasse a questão do texto crítico e do texto receptus, as duas versões se aproximam muito no estilo, mas essa aqui sendo mais dinâmica, né, sendo dinâmica, e essa daqui não sendo. Essa daqui sendo dinâmica naquilo que se faz necessário, que ela entende que é necessário, e essa Bíblia aqui não sendo, mas ela trazendo um significado, trazendo um sentido para o texto importante. É a Bíblia, a versão ACF. Mas ela tem uma base de texto diferente dessa Bíblia aqui. Isso a gente também tem que considerar. Mas vamos lá. Aí eu queria ler na NVI, mas de vez em quando a gente vai dar uma olhada na ACF. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Quando fala lei aqui, inclusive é trazido aqui também, a gente tem que levar em conta que aqui, quando o salmista escreveu, ele estava levando em conta a Torá, ou o Pentateuco. Ele não estava levando em conta toda a Bíblia ou todo o Antigo Testamento. Ele estava levando em conta o rolo que compila, que trazem as leis. Porém, quando eles usavam esse termo aqui, lei, naquele tempo, eles levavam em conta todo o Pentateuco, todo o escrito trazido por Moisés. Eles não levavam em conta só, vamos dizer, os 10 mandamentos, ou só o trecho específico que trazia as proibições que eram trazidas nas leis. Quando eles falavam lei, eles levavam em conta todo o Pentateuco. Isso a gente deve levar em consideração. Então, é interessante levar isso em conta e refletir sobre que ele meditava, ó, deixa eu fechar aqui. Ele meditava nesse trecho aqui, ó, nesse trecho aqui, e a sua satisfação estava em meditar na lei do Senhor. Eu acho isso aqui muito interessante, muito relevante, porque
Tem muitas pessoas que têm dificuldade de ler os primeiros 5 livros da Bíblia, ou ler Gênesis e Êxodo, e quando chega na parte mais que trazem mesmo, desenvolve as leis, começa a desenvolver as leis, que é a partir de Levítico, trava e não lê. Tem gente que nunca lê esses livros aqui, Levítico, Números e Deuteronômio. Tem gente que nunca lê esses livros e não vê a importância, o significado e a importância desses 3 livros aqui que compõem os 5 primeiros livros da Bíblia, que compõem o Pentateuco. E eles são muito importantes para a gente entender muita coisa. A gente não vive mais debaixo da lei, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu essa lei por nós. Porém, isso é muito importante para que nós venhamos entender a forma, porque por meio das leis, Deus, ele revelou, ele demonstrou o caráter dele, a identidade de Deus está sendo revelada por meio de todo o Antigo Testamento, mas focando no Pentateuco. Foi a forma que Deus usou para se revelar ao seu povo. É muito interessante a gente ler e meditar. Inclusive, agora eu vou abrir um parêntese aqui para ler uma versão que é uma paráfrase, mas é uma versão que eu acho muito interessante. Se chama Bíblia Viva, que eu tenho um exemplar aqui, ó. Deixa eu ler para vocês só esse trechinho. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho. Que eu estava lendo, que eu gosto de ler de vez em quando como comparação, ó. Inclusive, esse exemplar que eu tenho não traz subtítulos. Eu acho interessante porque ele traz capítulos e versículos, mas ele não traz subtítulos. Mas vamos lá. Aqui no versículo... no versículo 2. Pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a sua fonte de alegria. Dia e noite ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Olha só que interessante. Isso daqui é uma paráfrase, mas como eles desenvolvem essa mentalidade de meditar na lei do Senhor. Medita na lei do Senhor e a sua satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aí ele vem e fala, de dia e de noite ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Eu achei muito interessante a forma com que eles construíram aqui, parece que é alguém te explicando o sentido do texto, mas de forma bem assertiva. Eu achei bem interessante trazer esse elemento aqui extra para vocês. Não é sempre que eu faço isso aqui no canal, mas eu achei interessante trazer esse. Inclusive, ela conversa muito com o que está escrito aqui na CF. Porque aqui na CF traz, esse entendimento. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, ao qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Aí eu achei muito interessante porque o próprio Salmo, se você ler uma versão bem formal e literal, ela entrega aquilo que a Bíblia Viva, a versão viva, trouxe nesse versículo em específico. Muito interessante. E eu queria falar um pouquinho sobre esse prosperará aqui com vocês, que eu escrevi aqui algumas notinhas, É como a árvore plantada. Todas as partes da árvore são valiosas e aproveitáveis para Deus. Como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto no tempo certo. No seu tempo, aqui está no seu tempo, mas aqui está falando do tempo certo. Prosperará não é garantia de um futuro de riquezas materiais para o justo. Significa que o justo sempre será útil e aproveitável para Deus. Eu achei muito interessante essa informação trazer para vocês. Isso está escrito nesse comentário aqui, nesse comentário bíblico aqui. Está escrito nesse comentário bíblico aqui, que ele traz a informação de que essa prosperidade não está conectada à nossa prosperidade, sim como nós podemos ser úteis para a obra de Deus, como nós podemos ser úteis nas mãos do Senhor, como nós podemos trazer prosperidade para Deus. Não que a prosperidade vai ser nossa, mas vai ser do nosso Deus.
e com isso vai trazer satisfação na nossa vida. Nós sermos úteis e aproveitáveis para o Evangelho, para aquilo que Deus queira nos utilizar, sabe? No ministério que o Senhor designou em nossas vidas, mas na obra dele como um todo. E eu achei muito interessante essa nota que eu trouxe nesse comentário. A gente começa a ver que tipo de visão que o comentário tem, e isso é muito legal. Ó, aqui, como a árvore, este simile apresenta a árvore de uma tamagueira no deserto. Ó, tamagueira no deserto. Inclusive a ilustração que a gente vê aqui nessa Bíblia aqui da... Ó, a Bíblia Thomas Nelson de Estudo, essa tamagueira aqui, ó. Ó, deixa eu ler aqui. É uma tamagueira no deserto, firmemente plantada, em um oásis bem irrigado. Aí tem até um texto aqui, ó, Jeremias 17:18. Todas as partes da árvore são valiosas e aproveitáveis para Deus, pessoas de quem ele se agrada. Aí ele cita aqui mais salmos, Salmo 33:15, Salmo 147, versículo 11. Prosperará. Não é a garantia de um futuro de riqueza material para o justo. Significa, isso sim, que o justo sempre será útil e aproveitável para Deus. Aí foi esse trecho aqui que eu copiei na Bíblia, eu resumi alguns trechinhos, mas no geral eu trouxe essa informação, eu achei muito importante trazer esse conteúdo para vocês. Eu acho muito interessante porque a forma com que muitos pregam sobre a prosperidade é muito diferente do que é trazido de fato na Bíblia. A Bíblia fala de um jeito diferente sobre a prosperidade, sobre ser próspero, sobre prosperar diante de Deus. Não tem nada a ver com nós enriquecermos, nós ganharmos dinheiro. Tem a ver com nós sermos úteis e aproveitáveis para a obra de Deus nas mãos do nosso Senhor. E esse salmo fala sobre isso, e fala sobre aquele que é justo, aquele que é correto diante de Deus, aquele que vive com um desejo de agradar ao Senhor em tudo na sua vida. Inclusive, fica imaginando maneiras de agradar a Deus, de estar mais próximo do nosso Senhor. E ele sabe que é por meio de viver de acordo com a palavra de Deus, viver de acordo com o que as próprias Escrituras nos orientam a viver. É dessa forma que agradamos a Deus e é dessa forma que nos aproximamos mais de vivermos perto do nosso Deus, do nosso Senhor. E o Salmo fala sobre isso, a Bíblia fala sobre isso. Aí eu achei interessante trazer essa informação para vocês. E aqui na sequência, ó, não é o caso dos ímpios. Aqui ele já começa falando dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Olha só, aqui ele traz um elemento importante. Ele traz uma questão do julgamento. O julgamento virá, ele acontecerá e será de forma justa. Deus é justo e Deus é um justo juiz. Mas esse julgamento ele vai acontecer e os ímpios não resistirão nesse julgamento aqui. Por quê? Porque eles se colocaram de uma forma com que eles se tornaram ímpios, permaneceram nessa vida. E até aqui no comecinho aqui fala, ó, bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios. Ó, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. O que isso quer dizer? Foi um crescente. Primeiro, ele segue o conselho dos ímpios, ele permanece na companhia dos pecadores e se assenta na roda e ele se assenta na companhia dos zombadores. O que isso quer dizer? Ele foi escalonando para cada vez mais se aprofundar na perversidade, naquilo que desagrada a Deus. E era uma pessoa que olhava e percebia o ímpio e começou a se deixar levar por aquilo que o ímpio falava, por a forma que o ímpio vivia e acabou a aderir à convivência, o estilo de vida do ímpio a ponto de se tornar um ímpio, sabe? Isso daqui a gente percebe que é
uma questão que essa pessoa aqui, ela foi escalonando. Ela não, de cara, ela não era uma pessoa ímpia. Ela foi se tornando ao longo das suas escolhas, ao longo de suas más decisões e atitudes também. Sabe? Ela não se firmou em Cristo Jesus, ela não buscou ser uma pessoa prudente, ela não buscou ser uma pessoa vigilante e não buscou ser uma pessoa que vive a sua vida em função a agradar a Deus, em função a ser útil, aproveitável para a obra de Deus, para aquilo que Deus quer utilizar dessa pessoa. E sim, começou a se distanciar, a caminhar para uma trilha que o colocou em oposto ao querer e à vontade de Deus. Aí no finalzinho aqui a gente vai ver, ó, não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios... esse aqui eu já li. Aqui, ó. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Quando usa a palavra que conhece, inclusive esse termo é usado na ACF, que na versão antiga da NVI eles tinham tirado, eles tinham colocado à prova. Mas eu acho que conhece traz o sentido mais correto para o texto. Ó, porque o Senhor conhece o caminho do justo. Aqui, essa palavra aqui, ó, conhece. Qual o sentido dessa palavra aqui? Refere-se ao conhecimento íntimo e profundo. Deus está envolvido intimamente com o caminho do justo. É um conhecimento que fala de intimidade, que fala de conhecer de forma participativa da vida do justo, mas de forma íntima também, como se fossem uma pessoa muito querida, uma pessoa que tivesse essa proximidade com Deus. Então, à medida que a gente caminha com o Senhor, à medida que a gente começa a caminhar e trilhar um caminho que agrada a Deus, nós passamos a nos tornar pessoas próximas do Senhor de fato, como a gente vê o caso de pessoas que caminhavam com Deus, e o Antigo Testamento fala disso, pessoas que caminhavam com Deus e que se tornaram pessoas que tinham essa intimidade com o nosso Senhor, tinham essa proximidade mais profunda. E eu quero ser esse tipo de pessoa, eu creio que vocês também queiram ser, e é muito interessante quando fala conhece. Porque na versão NVI mais antiga fala aprova, porque o Senhor aprova o caminho do justo. É claro que Deus aprova o caminho do justo, mas eu acho que quando conhece, traz esse nível de intimidade mais forte para o Salmo. E eu acho que trazer essa palavra aqui ficou muito melhor. Mas o caminho do ímpio o leva à destruição. Este trecho aqui vai ser muito importante, inclusive... É muito semelhante, ó. Porém, o caminho do ímpio perecerá. Que ele perecerá em seu caminho, tá vendo? E o leva à destruição. Ficou muito próximo, o sentido é o mesmo. E se a gente começar a ler o Salmo 2, a gente vai perceber algumas semelhanças importantes. Eu não vou desenvolver o Salmo 2 hoje, mas eu queria apontar para essas semelhanças que a gente vai encontrar nesses dois salmos. Ó, primeira questão interessante. A palavra aqui, ó. Por que se amotinam as nações e os povos tramam? Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Essa palavra aqui, tramar, é a mesma palavra no original usada para meditar, que é usada no Salmo 1, no hebraico. Ou seja, como se eles ficassem imaginando formas de desagradar a Deus, como se eles ficassem procurando maneiras, gastando seu tempo, sua mentalidade, suas ideias, tramando formas de ser contra Deus, de desagradar a Deus, formas de fazer tudo aquilo que desagrada ao Senhor. É a mesma palavra usada para aquele que medita na lei do Senhor e na sua lei busca viver de acordo com o querer de Deus. Então, é muito interessante. A mesma forma que é usada aqui para falar sobre o justo, a forma que o justo vive para agradar a Deus, é usada também para falar sobre o ímpio. Sobre que o ímpio fica
também meditando, mas em formas de fazer coisas ruins. Por isso que ele fala aqui, tramam. Tá vendo? Eles estavam tramando fazer coisas ruins, coisas que desagradavam a Deus, coisas que se colocariam eles em oposição a Deus. Aí, aqui quando fala contra o seu ungido, eu botei aqui, aponta para a figura de Cristo. Mas vamos lá. Ó. Aquele que está entronizado nos céus se ri. Aqui fala da figura de Deus. Ó, aqui já é no versículo. No versículo 4. Aqui já é o versículo 4. Aí é o que eu botei assim, ó. Aquele que Deus, rei e soberano. Aqui aponta para a soberania de Deus. E ele fala uma questão importante aqui, mas eu não vou falar sobre isso agora. E aqui também aponta para a figura de Cristo. E no finalzinho aqui, eu queria voltar para compararmos com o Salmo 1. Ó, beije o filho para que ele não se ire. Esse daqui já é o versículo 12. E ele fala assim, ó, e vocês não sejam destruídos pelo caminho. Aí eu queria voltar com vocês no Salmo 1. Mas o caminho dos ímpios o leva à destruição. Vocês não sejam destruídos pelo caminho. Como se eles estivessem falando do mesmo cenário. Que você lendo só o Salmo 2 de forma isolada, você pode achar que o que vai destruir eles, ó, beije o filho para que ele não se ire e vocês sejam destruídos pelo caminho. Como se Deus se levantasse, no caso Jesus, se levantasse com muita fúria e destruísse eles, porque eles estão indo contra Jesus, de forma, sei lá, vingativa, com muita ira. Só que se a gente prestar atenção, quem vai se destruir aqui é o próprio ímpio que vai se destruir. O próprio caminho que ele escolheu o leva à destruição. Não é Cristo que está revoltado com o povo ímpio, o povo que se opõe a ele. É o próprio ímpio que se coloca nesse caminho que o leva à destruição. Como se ele mesmo escolhesse a dar passos largos, saltos largos, em direção ao precipício, em direção à sua própria ruína. E o Salmo está falando sobre isso. E aqui, se você juntar o Salmo 2 com o Salmo 1, você percebe que é isso que está acontecendo. Não é Jesus que está com a intenção de perseguir o povo. Ele mesmo que está se opondo a Deus e ele mesmo que está se colocando nessa situação. E a ira de Deus, ela é santa e justa e poderosa. E até fala aqui, ó, pois em um instante acende-se a sua ira. Bem-aventurado todo aquele que nele se refugia. Volta ao bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, tá vendo? Eles estão conversando entre si, mas a questão é que o ímpio, ele mesmo se coloca nessa situação, não é Deus que está colocando o ímpio nessa situação, é ele que está se colocando. É ele que está decidindo viver desse modo, se opor a Deus, se colocar contra Deus como inimigo de Deus, fica imaginando e arrumando formas de desagradar a Deus, de perseguir o seu ungido, de ir contra Deus. Aí a pessoa fala assim, como eu estou perseguindo o ungido de Deus? A pessoa faz isso, só que ela não percebe o que está fazendo de forma explícita, ou ela não admite, mas ela está fazendo isso em seu viver. E ela se coloca nessa posição, e o próprio caminho dessa pessoa o leva à destruição. E aqui na CF fala, para que não se pereça pelo caminho, que pelo próprio caminho que ele escolheu, ele perecerá. Tá vendo? Aqui, ó. Porém, o caminho do ímpio perecerá. Aí eu achei muito interessante trazer essas conexões no texto e mostrar isso para vocês. Inclusive, nessa minha versão aqui da Bíblia pequenininha, e eu marquei aqui, ó. Eu fiz essa marcação aqui, eu achei que como aqui é menorzinho, fica fácil de fazer essa marcação. Eu passei um marcadorzinho aqui e eu fiz duas setinhas conectando os textos. Ó. Mas o caminho do ímpio leva à destruição e vocês sejam destruídos pelo caminho. Tá vendo? Eu fiz essa conexão
Mas é isso, gente. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos nós.